Queridos irmãos, estamos caminhando no Evangelho de Lucas e temos visto até agora muita coisa. Nós vimos o momento onde foi predito os nascimentos do Senhor Jesus, bem como de João Batista. Vimos o ministério ativo de João Batista. Vimos a iniciação do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana que passou, nós tivemos a oportunidade de estar ouvindo falar a respeito da tentação de Jesus, no início do capítulo 4 de Lucas. E quando chegamos ao fim do capítulo, do versículo 13, onde encerra a tentação do Senhor Jesus, relatada por Lucas, nós temos os versículos 14 e 15, que de maneira bastante introdutória foi colocado aqui com um grande propósito. Para depois destes versículos nós vamos ver estar o relato de Jesus sendo rejeitado pelos seus na cidade de Nazaré, cidade esta onde ele fora criado. Diante disso, o tema desta passagem é este: é que Jesus, ele é rejeitado em Nazaré. Para entendermos um pouco melhor os versículos de 16 a 30, nós precisamos, de maneira introdutória, compreender um pouco melhor o contexto que Jesus estava vivenciando. Porque talvez, ao contrário do que vocês pensam, esse texto não se deu, esta ocasião não se dá após a tentação de Cristo, de maneira cronológica. Ou seja, Jesus foi tentado e posteriormente isso aqui acontece. Nós vamos ver que não. Vamos ler os versículos 14 e 15, que diz assim, vamos lá? Então, queridos, aqui nós temos o início do ministério de Jesus, por assim dizer, na Galileia. É bem verdade que houvera um milagre em Caná da Galileia, mas aqui desse texto que nós estamos, até o capítulo 9, versículo de número 50, há o período, de aproximadamente um ano e meio que Jesus permanece na Galileia, realizando então uma série de curas, de milagres, pregando as boas novas, fazendo com que as palavras do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, estivessem sendo reafirmadas cada vez mais em seu ministério, à medida em que ele percorria a Galileia. No entanto, Jesus não saiu da sua tentação, e depois da tentação, de maneira cronológica, ele caiu aqui, voltando para a Galileia para passar então cerca de um ano e meio. Não. Nós não sabemos o motivo ao certo, mas Lucas, ele omite, por assim dizer, cerca de um ano a um ano e meio do ministério do Senhor Jesus. Por isso que João, quando escreve o seu evangelho, ele tem um grande propósito, que é contribuir com aquilo que os outros evangelhos não tinham abordado. Por isso ele se detém de maneira maior do que os outros na última semana de Cristo, no final da sua vida, do seu ministério, bem como o início do seu ministério. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 1.
pastor, o senhor está dizendo que esse texto que nós estamos lendo, Jesus já estava de maneira ativa em seu ministério há aproximadamente 1 ano e 1 ano e meio? Sim. A pergunta que você vai fazer para mim é, pastor, e o que é que ele fez durante esse período e aonde isso está registrado? Se vocês abrirem um capítulo 1 de João, vocês vão ver que após o batismo de Jesus, dos versículos 32 a 34 do capítulo 1, nós vamos ver que existem 2 discípulos de João Batista que passam a seguir o Senhor Jesus. Posteriormente você vai ver, você pode passar nas suas páginas, Filipe e Natanael, não é, seguindo também o Senhor Jesus. Você vai ver as bodas de Caná na Galileia, mas a passagem de Jesus é bastante rápida. Ele então volta para Jerusalém, ele purifica o templo, tem um encontro com Nicodemos, ele fala a respeito da sua missão no capítulo 3. Nós vemos então um relato de outro testemunho de João Batista, porque depois do seu batismo, João Batista vem a ser morto, como vocês sabem, e Lucas, ele ainda não nos relatou isso até então. Nós vamos ver então que há também a mulher samaritana no capítulo 4. Nós vamos ver então que o ministério do Senhor Jesus, não é, se dá até o capítulo 4, versículo 43, quando Jesus volta para Galileia, que é então o texto que nós temos aqui, irmãos. Eu não vou me deter a maiores detalhes a respeito desse texto, peço que vocês voltem para Lucas. Eu quero apenas dizer para vocês que no Evangelho de João, nesses capítulos 1 a 4, está registrado então esse primeiro ano, talvez um pouco mais, do ministério do Senhor Jesus. Na região ali da Judéia, Samaria, mas mais ao norte estava situado então a Galileia. Segundo o texto bíblico, no versículo 14 de Lucas, capítulo 4, Jesus retornou, depois desse tempo, ministrando em outras regiões de Israel. Ele volta então no poder do Espírito, Espírito este que lhe acompanhava desde o início, desde a sua gestação, desde a sua, não é, do momento inicial da sua natureza humana, mas de forma mais, não é, poderosa, se poderíamos usar assim, de maneira visível, de maneira capacitadora, por assim dizer, para uma obra especial no batismo de João, que João então proporciona para ele. Esse mesmo Espírito que o acompanha durante esse tempo de ministério, está aqui com ele ainda, permanecendo com ele, ele sendo Deus. Eles regressam para a Galileia e a sua fama corre por toda a circunvizinhança. Então imagine que a fama de Cristo já havia se espalhado. Por quê? Porque já havia um bom tempo do seu ministério, e as cidades por onde ele passava, já estava vendo e ouvindo falar a respeito de coisas grandiosas, a respeito do reino de Deus, e o ministério de Cristo acompanhava com eles grandes sinais, grandes curas, grandes milagres, e a sua fama corria por toda a circunvizinhança, enquanto ele estava ensinando nas sinagogas, e ele tinha, não é, a apreciação, por assim dizer, do povo. Diz o versículo 15 que ele ensinava nas sinagogas e ele era glorificado por todos. Então imagine um período do ministério de Cristo, onde Cristo ensinava nas sinagogas, onde as pessoas ouviam a palavra de Deus, onde ele operava muitos milagres. A fama de Cristo então se espalha, mas agora ele está voltando para a sua cidade natal. É bem verdade que ele nasceu em Belém, mas vocês sabem que Jesus Cristo, ele foi criado pelo menos 30 anos na cidade, não é, nessa região de Nazaré.
onde ele fora criado, conforme o evangelista Lucas. Então ele volta com toda esta fama, volta para a região de onde ele pertencia, e há uma grande expectativa a respeito do que o Senhor Jesus poderia fazer no meio deles. O que é que Jesus vem fazer no nosso meio? Ele está voltando. Quem é esse a quem eles falam? É quando, irmãos, nós vamos ver a partir do versículo 16, Jesus Cristo em Nazaré, pregando, ouvindo os questionamentos daquele povo, e entre outras lições preciosas que nós poderemos aprender. Então, após esse momento introdutório, nós vamos ver que dos versículos 16 até o de número 21, Jesus, ele chega na cidade de Nazaré, e ele agora passa a expor as Escrituras. Ele contava com toda uma fama, ele era glorificado por todos, a circunvizinhança, já ouvia falar dele, e agora ele voltou para Galileia, em especial para Nazaré, onde ele fora criado. Diz assim o texto bíblico, leiamos: indo Queridos irmãos, diz o texto bíblico que Jesus, ele estava indo para Nazaré, onde ele fora criado. Isso é uma referência aos 30 anos que ele passou, tendo por pai José, que era carpinteiro, exercendo, provavelmente essa função de carpinteiro, pois ele é chamado do filho do carpinteiro, José. Ele está indo para Nazaré, e lá ele entra em um dia de sábado, em uma sinagoga. Vocês vão me permitir, porque a partir de agora nós vamos ouvir falar muito a respeito de sinagoga. E eu queria fornecer para vocês uma compreensão melhor do que é essa sinagoga que Jesus estava, para que em outras exposições você possa guardar isso em mente e saber do que se tratar. É bem verdade, queridos, que naquele tempo, para você criar uma sinagoga, de certa maneira era algo muito simples. Você precisava, naquelas vilas, por assim dizer, naquelas cidades, e segundo o historiador Flávio Josefo, a região da Galileia tinha aproximadamente 240 vilas e cidades. Então, imagine que são 240 vilas e cidades. E se em cada vila ou cidade dessa tivesse 10 homens, esses 10 homens, então, poderiam se reunir e ali, então, criar uma sinagoga. Então, imagine como havia muitas sinagogas. Bastava 10 homens e ali se formava uma sinagoga. As sinagogas, quando construídas, com as suas, o fundamento de pedras rochosas, elas eram construídas voltadas para o templo, para Jerusalém. Para vocês terem ideia da quantidade de sinagogas que existia, segundo o Talmud, que é um documento precioso para os judeus, somente em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, havia aproximadamente 480 sinagogas. Imagine, irmãos, quantas sinagogas
não existiam, é verdade. Mas sinagoga, o que isso significa? Existe um escritor, na verdade, ele é um homem muito respeitado no meio judeu, chamado Filo. Ele chama a sinagoga de casa de instrução. Ou seja, era um lugar onde as pessoas se reuniam para receber instrução da parte de Deus. Então imagine o que são as muitas cidades, as muitas sinagogas e certamente muitos instrutores e certamente pessoas que se reuniam ali para ouvir a instrução. A instrução do quê? Da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, a instrução dos profetas, dos escritos sagrados. Havia sinagogas que você, por exemplo, não podia ler a Torá lá todos os dias, expor a Torá. Não tinha sinagogas que tinham trabalho todos os dias, outras não tinham. Era muito diversificado esse trabalho, não é, nas sinagogas. A sinagoga era quase uma igreja, por assim dizer, nos tempos de hoje. Mas pastor, e onde não havia sinagoga? Será que existia alguma cidade, algum lugar que não tinha 10 homens para ter uma sinagoga? Sim. Vocês lembram quando Paulo foi a Filipos e procurou lá uma sinagoga e lá não tinha? Quando não havia sinagoga, as pessoas se reuniam próximas da praia, próximas de riachos, como está lá registrado em Atos, quando Lídia, a vendedora de púrpura, estava reunida e os apóstolos foram até ela ali naquele rio onde ela estava, e eles estavam reunidos ali como de costume no sábado para receber instrução da parte de Deus. Então, a sinagoga tinha essa característica muito peculiar de ser um local onde as pessoas se achegavam para receber instrução da parte de Deus. Mas eu quero que você diferencie algo. Uma coisa é sinagoga, outra coisa é o templo. O templo só existia um. O templo era o local onde estava o Santo dos Santos, era o local onde havia os altares, onde eram oferecidas ofertas, onde havia o derramamento de sangue, onde havia um serviço religioso por parte dos sacerdotes. Lá no templo aconteciam tais coisas. Mas talvez você se pergunte, porque, pastor, havia sinagoga, havia o templo, havia sacerdotes. Será que havia muitos sacerdotes para dar conta disso? Para vocês terem ideia, irmãos, haviam pelo menos 22 ou eram 24, se eu não me engano, 22 ou 24, como eu posso chamar? De sacerdotes, como se fossem grupos sacerdotais. Então haviam pelo menos esses 22 a 24 grupos com uma série de sacerdotes. E para vocês terem ideia, no templo, esses sacerdotes, eles serviam somente um par de semanas durante todo o ano. Ou seja, 2 semanas durante todo o ano. E talvez você se pergunte, pastor, o que é que esses sacerdotes faziam durante o resto de todo o ano? Porque era muito sacerdote para pouco serviço no templo. É quando esses sacerdotes eles passam a instruir nas sinagogas. Nós poderíamos ver aqueles então que eram os escribas, pessoas que eram doutoras da lei, instruídas na lei. Então havia um ensino, por assim dizer, havia um ensino que existia nas sinagogas por parte desses líderes, por parte desses sacerdotes. Instrução da parte de Deus sobre a vida daqueles que ali buscavam. Mas se você pegar o Velho Testamento e for procurar a respeito de sinagoga, sabe quantas sinagogas você vai ver registrada no Velho Testamento? Nenhuma. E aí você se pergunta, como assim, pastor? O que foi que aconteceu? Deixe-me explicar algo para você rapidamente. Vocês estão lembrados que o Velho Testamento ele vai terminar
com os profetas pós-exílicos. No entanto, houve um momento na história de Israel, por volta de 586, onde na terceira investida da Babilônia contra Jerusalém, todo o templo é destruído. As riquezas do templo são levadas, o templo é destruído pelos babilônicos, ou seja, pelos caldeus, e então eles são levados cativos para a Babilônia, e lá passam 70 anos. A pergunta que você faz é: pastor, durante 70 anos, aonde é que eles se reuniam para receber a instrução? Porque no templo eles se reuniam também para receber a instrução da parte de Deus. E agora, sem terra, sem templo, o que é que eles faziam? Foi quando surgiu então, queridos, na época do cativeiro, essas sinagogas, que vem do termo sinagogos, que quer dizer lugar de encontro, de reunião. Eles se reuniam. Se você for ler o profeta Ezequiel, você vai ter capítulo 8, capítulo 14, capítulo 22, capítulo 30. Ezequiel se sentava e as pessoas se sentavam à volta dele e ele instruía o povo. Então, longe da nação, longe do templo, eles precisavam de um lugar para se reunir. Foi no cativeiro babilônico então que surgiu esses lugares de reunião, esses lugares de encontro. Mas quando eles voltam do cativeiro, posteriormente eles são restaurados, o templo é restaurado. Vocês vão ler os livros de Esdras, Neemias, vocês vão ver os Ageu, não é? Zacarias, Malaquias. Tudo isso acontece pós-cativeiro, quando eles voltam e se deparam com um templo destruído. Eles começam a reconstruir o templo. O templo fica meio desanimado. O povo estava meio, rapaz, comparado com o templo de Salomão, isso aqui está fraco demais. E muitos se entristeceram. Depois Herodes, a quem nós já estudamos sobre ele, vem e reconstrói, reforma aquele templo de maneira gloriosa e grandiosa. Mas as sinagogas, a partir desse momento, não deixam de existir mais. Por isso, querido, o templo é reconstruído, mas as sinagogas permanecem. Posteriormente, quando os romanos destroem o templo na década de 70, no ano 70 depois de Cristo, ele já não tem mais templo, mas as sinagogas permanecem. Então eu quero que você separe as coisas. Havia o templo, sim, e havia a sinagoga, esse lugar de reunião, que foi então, nessa atitude desesperada dos judeus no cativeiro para receber instrução, que começou então a se construir essa ideia de reunião em um lugar chamado sinagoga, onde a cada 10 homens que tinham, ali se podia construir uma sinagoga, e um chefe de sinagoga era então responsável por aquela sinagoga. Diante disso, lembre-se, sinagoga, casa de instrução. Jesus Cristo chega na sua cidade, chega na região onde ele fora criado, num dia de sábado. Isso é importante. Por quê? Porque havia um dia especial para adoração ao Senhor. Hoje nós temos o domingo cristão, mas naquela oportunidade ele se reuniu no sábado nessa sinagoga, segundo o seu costume. Versículo de número 16. Segundo o seu costume. Como assim, pastor? Jesus tinha o costume de ir no sábado para as sinagogas? Sim, querido. E ainda tem gente hoje que pergunta se precisa ir para o domingo, no domingo para a igreja. Certamente, querido, um dia especial de adoração é importante. Jesus Cristo sabia disso. Um local especial para essa adoração, Jesus Cristo sabia disso.
Por isso Jesus Cristo foi num sábado como seu costume para a sinagoga, e diferente de todos os outros relatos, aqui em Lucas nós vamos ver o relato dele lendo as Escrituras Sagradas, algo que não foi relatado em outros momentos em que Jesus estava ensinando nas sinagogas. Aqui, de maneira especial, ele se levanta para ler a palavra de Deus. Deixe-me dizer algo para vocês. Não pense que a sinagoga era um negócio assim, não é? Que todo mundo fazia o que queria. Não. Havia o chefe da sinagoga. As pessoas, para vocês terem ideia, esse chefe da sinagoga era a pessoa que estava responsável para organizar a sinagoga, nomear pessoas para cuidar dos pergaminhos, pessoas para fazerem o serviço da limpeza. Ele era essa pessoa que fazia as escalas dos pregadores, das instruções. Havia durante o culto na sinagoga várias leituras bíblicas, por assim dizer. Esse chefe da sinagoga era responsável por isso. Jesus Cristo, se ele pegou nesse livro, irmãos, foi com a aprovação do chefe da sinagoga. Ele não chegou lá e disse: me dá esse negócio aí que eu vou pregar. Não, ele teve a aprovação desse chefe, e lá foi dado então as Escrituras para ele ler. Mas você se pergunta: pastor, como é que essa pessoa chega e, mesmo com a autorização do chefe da sinagoga, nem conhece direito o pregador e deixa ele pregar? Como é que é isso? Havia, meus irmãos, entre a política da sinagoga, por assim dizer, uma expressão usada, não é, de liberdade da sinagoga. O que era isso? Havia muitas leituras, muitas exposições. Se um certo visitante estava visitando aquela cidade e soubera que aquele homem era um homem de instrução, um rabino, um mestre, porque essa é a ideia no versículo 15, quando diz que Jesus ensinava, ele era um professor, ele era um rabino, era alguém que ensinava algo da parte de Deus. Jesus Cristo então, sabendo os oradores, as pessoas a respeito de Cristo, Jesus Cristo tinha liberdade para pregar no meio deles. Isso acontecia com outros também. Se chegasse alguma outra pessoa lá, que era um mestre, um rabino, alguém que pregava, que instruía, essa pessoa tinha liberdade também para ler, claro, se o chefe da sinagoga autorizasse. É quando, irmãos, no versículo 17, Jesus Cristo passa por tudo isso, e então lhe deram o livro do profeta Isaías. Era a Haftara, os profetas. Ele pega este livro, provavelmente uma das últimas leituras onde era feita a exposição. Ele abre o livro e ele acha o lugar onde estava escrito. É a ideia de que ele procura esta passagem e ele lê esta passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, aqui nesse verso de número 18, ele está lendo Isaías 61. Naquele tempo, os rolos onde estavam os livros, não tinha divisão de capítulo, de versículo, esses versículos que temos hoje. E ele para, se você ver a sua Bíblia, ele para na metade do versículo 2 de Isaías 61. Porque mais adiante está se referindo à segunda volta dele. Mas até aqui era a respeito da vinda do Messias, da sua primeira vinda como Senhor e Salvador. Quando ele lê esse versículo, ele diz que esta passagem estava cumprida, referindo-se a ele. Então vamos para o texto de Isaías, aqui que está descrito. Nós vemos que Jesus Cristo ele está sobre o Espírito do Senhor, e ele foi ungido.
Ou seja, ele foi comissionado para tal coisa, ele foi incumbido de algo, e ele agora vai realizar esse algo. Lembrando que essa passagem está se referindo a Cristo, pois ele mesmo disse tais palavras. É quando ele diz assim: olha, eu fui incumbido de evangelizar os pobres. Aqui eu quero que você preste atenção de maneira grandiosa a essas três expressões: pobres, cativos, cegos e oprimidos. Você pode repetir comigo esses? Pobre, cativo, cego e oprimido. Jesus Cristo, ele veio para fazer algo com esses. Mas o texto de Isaías vai além de algo físico. Se eu perguntasse para vocês, Jesus Cristo deu visão aos cegos, curando eles fisicamente? Sim, pastor. Ah, pastor, o Senhor, ele pôs em liberdade os oprimidos? Sim. Ah, Jesus evangelizou os pobres? Sim. Mas aqui há uma perspectiva, irmãos, espiritual, não somente física. E aqui eu peço a atenção de vocês. Ele veio para evangelizar os pobres. A expressão grega utilizada aqui, potchos, ela traz a ideia de encolher-se. E olha como é precioso isso. Imagine uma pessoa encolhida. E aí você pergunta: pastor, o que é que isso tem a ver com um pobre? Querido, você já viu um mendigo encolhido numa calçada, sem ter nada, num estado completo de miséria? Esse é o termo usado aqui. Vocês estão lembrados de uma viúva pobre que deu uma ofertinha e que o Senhor se alegrou e disse: tá, essa oferta é grandiosa. Essa ainda tinha alguma coisa. Esse aqui, a expressão da ideia de um estado completo de miséria. É um mendigo, é alguém completamente sem recurso, é alguém que está completamente desesperado e desamparado. Por isso essa expressão aponta para alguém que está completamente encolhido, em um estado de impotência, num estado de pecaminosidade, num estado de miséria. E Jesus Cristo disse: olha, eu fui ungido por Deus para evangelizar estes pobres, ou seja, para anunciar para estes miseráveis pecadores as boas novas de grande alegria. Jesus Cristo lê a passagem bíblica e traz à tona aos ouvidos daqueles irmãos que ele veio para fazer isso, mas que essa vinda dele é algo além do físico. Por isso, todo homem, ele nasce naquele estado de pobreza, de pecado, de miséria. E Jesus Cristo vem para anunciar essas boas novas a esses que estão perdidos em seus pecados. É isso que Jesus Cristo está dizendo que veio para fazer. Mas ele também foi enviado, diz o texto bíblico, para proclamar libertação a quem? Aos cativos. Aqui, queridos, a palavra é prisioneiro. Alguém que está em um local restrito, alguém que está algemado com os seus grilhões. Mas ele vem então, ele foi enviado para proclamar libertação. E a expressão grega utilizada aqui traz a ideia de perdão. Ele veio para perdoar estes prisioneiros. Como assim, pastor? Um prisioneiro, querido, ele só pode ser liberto se o seu crime for pago. Jesus Cristo está dizendo: eu vim não somente para trazer as boas novas para os pobres, mas para todos aqueles que estão presos nas algemas do pecado,
Aqueles que não têm condições nenhuma de pagar pelos seus erros, é daqueles que não têm condição nenhuma de pagar uma fiança, um resgate pelas suas vidas. Eu, Jesus Cristo libertador, eu vim para quê? Para libertar os cativos, os prisioneiros das algemas do pecado. Mas Jesus Cristo, queridos, Ele veio para trazer restauração da vista aos cegos. Jesus Cristo certamente fez com que cegos enxergassem seu ministério. Mas aqui, querido, esse cego não é simplesmente o cego físico, porque esse milagre era muito fácil de ser feito. Mas esse alguém aqui é alguém que está em um estado de cegueira espiritual. Alguém, como diz a própria Escritura, cegada por Deus no seu entendimento, não compreende as coisas de Deus, está cego pelos seus pecados, está cego por causa da sua natureza caída. E Jesus Cristo vem então e diz: eu vim para restaurar a visão destes, eu vim para ser a luz no meio das trevas, eu vim, meus queridos irmãos, para dar visão àqueles que estavam cegos, vivendo nas trevas. Eu sou a luz. É quando ele termina dizendo: para pôr em liberdade os oprimidos. A expressão liberdade aqui é a mesma, é a ideia de perdão, mas oprimido é diferente do cativo e do prisioneiro. Enquanto a primeira expressão do prisioneiro é de alguém que está amarrado, algemado, à espera de um resgate, essa segunda expressão é a ideia de alguém que está com um fardo muito pesado em suas costas. É de alguém que carrega um jugo muito pesado. É uma referência, quem sabe, irmãos, às dores da vida, ao peso do pecado. Jesus Cristo vem então, queridos irmãos, para perdoar esses, e então, tornar esse fardo leve, arrancando deles o fardo do pecado e lançando sobre eles o jugo do Senhor. Por isso, querido irmão, o Senhor Jesus, Ele veio para os pobres, Ele veio para os prisioneiros, Ele veio para os cegos, Ele veio para os oprimidos. É quando Ele diz no versículo 19, para pregoar o ano aceitável do Senhor. A pregoar o ano aceitável do Senhor. O que Ele está querendo dizer, querido, é que o ano do Senhor é chegado, ou seja, a salvação é chegada. Mas olha que tremendo, presta atenção aqui. Essa é uma referência que traz à mente dos judeus, por exemplo, o ano do jubileu. Presta atenção. Em Levítico capítulo 25 fala a respeito do ano do jubileu. O que é isso? A cada 50 anos algo acontecia no meio do povo de Israel. A cada 50 anos os presos eles eram libertos. Aqueles que deviam tinham as suas dívidas perdoadas. Aqueles que tinham pego propriedade de outros, as suas propriedades eram resgatadas. Era um ano onde as trombetas soavam, e era um ano que para o judeu simbolizava salvação. A cada 50 anos isso acontecia no meio do povo judeu. E Jesus Cristo está trazendo à mente isso quando o Messias vier.
Ele vai vir para os pobres, para os cativos, para os cegos e para os oprimidos. E quando Ele vier, o dia da salvação é chegado. Tal como vocês se lembram do ano do jubileu, que simbolizava a salvação. Quando Ele vier, vai ser tempo de salvação. Os cativos serão libertos, os cegos voltarão a enxergar, os oprimidos terão seus fardos retirados deles, e os pobres, a eles serão anunciados as boas novas de grande alegria. E Jesus Cristo então traz esta palavra, lendo as Escrituras, para aqueles seus ouvintes. Meus irmãos, Jesus Cristo ouve estas palavras, lê essas palavras, fecha o livro no versículo 20, devolve para o assistente, senta-se na sinagoga como um grande mestre, rabi. As pessoas estão à sua volta, com os olhos fintos no pregador, há uma expectativa. Sabe quando o pastor está pregando e às vezes as pessoas estão dormindo, estão pensando em outra coisa? As pessoas estavam sedentas, com os olhos fitos em Cristo, porque era a palavra de Deus. Se você olhar o texto, você fica impressionado. Ao ler as Escrituras, Jesus Cristo se levantava, reverência. Ao pregar as Escrituras, as pessoas estavam com seus olhos voltados. Como a gente precisa resgatar isso, irmãos? Mas de fato, as pessoas estavam assentadas, com os olhos fixos nele. E no versículo 21, Jesus passou a dizer-lhes, é a ideia de que ele começou o seu sermão expondo as Escrituras, dizendo o seguinte, não é? Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Não é que o sermão de Cristo foi curtinho não, viu, irmão? E aí você vai dizer, pastor, o senhor está pregando muito, porque o sermão de Cristo foi 2 frases, foi uma frase só. Não. O registro, não é, de que aquelas palavras foram cumpridas, é o que está registrado. Mas ele continua a sua pregação. Meus irmãos, sabe o que é que nós ouvimos aqui? Jesus Cristo pregando a respeito dele. É o Evangelho, é a boa nova de grande alegria. Vocês estão vendo que aqui estamos diante de um verdadeiro Evangelho. Um Evangelho que proporciona libertação, que proporciona uma nova vida, um recomeço. Jesus Cristo, ele expõe as Escrituras, irmãos, porque ele tem a Escritura por preciosa, a palavra de Deus. Mas então ele diz que aquela Escritura se cumpriu. Como assim se cumpriu? É quando nós vamos ver nesse segundo momento, após ele ouvir, expor as Escrituras, os seus ouvintes, o seu auditório, ele reage com perplexidade e com dúvida a respeito das palavras de Cristo. Vamos ler? Todos? Duas características marcantes na exposição de Cristo. Aqueles que estavam ouvindo, primeiramente se maravilharam com as palavras de graça dele. Eles estavam assim, poxa vida, que coisa tremenda. Quem é que está falando isso? Olha só, que coisa rica de se ouvir. Eles testemunhavam, mostrando, esse não é um profeta qualquer, esse não é um rabi qualquer, é alguém especial, é alguém diferenciado realmente. Mas ao mesmo tempo que tinha essa perplexidade a respeito da exposição de Cristo, havia também uma dúvida. Quando eles dizem assim, não é este o filho de José? Ou seja, ele está dizendo que é o Messias? O Messias enviado? É verdade que as palavras deles são palavras de graça. Isso nos surpreende, nos deixa perplexos. Mas por outro lado, ô menino, eu te conheço. Tu não é o filho de José, o carpinteiro? Vamos voltar para Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13, versículo 55. Olha só. Não é este o filho do carpinteiro? Um texto paralelo a esse. Mesmo acontecimento. Não é este o filho de carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Ou seja, nós conhecemos esse que está falando. Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele, eu conheço a família dele, os irmãos dele, as irmãs, e ele está chegando aqui e está dizendo que é o Messias? Não, nós não estamos certos disso, nós estamos em dúvida quanto às suas palavras, por mais bonitas que elas sejam. Eles sabiam quem era Jesus, por assim dizer. É quando Jesus Cristo, então, queridos, passa a fazer um resumo daquilo que ele havia exposto. Quando a partir do versículo 23, ele diz assim, vamos ler? Disse-lhe: Jesus Cristo, ele tem uma capacidade, irmãos, que seu pastor não tem de jeito nenhum. Depois da sua pregação, ele meio que sondou a mente e os corações dos seus ouvintes. Eu não tenho como saber se você está gostando, se você não está gostando, se você está com sono, se você não está, se você quer ir embora, se você quer ficar aqui até meia-noite, eu não sei. Jesus Cristo, ele penetrando no coração dos seus ouvintes, ele diz: olha, deixe-me falar algo para vocês. Eu vou citar um provérbio. A palavra aqui é parábola, mas é a ideia de que ele cita esse provérbio, não é? Esse provérbio que trata-se de uma verdade. Era algo que acontecia de fato no meio deles. Era algo verdadeiro e normal. Jesus disse: olha, sem dúvida, vocês devem estar pensando algo. É quando ele diz o que é que aquelas pessoas podem estar pensando. Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. 30 quilômetros de distância de Nazaré havia Cafarnaum. Cidade essa onde eles ouviram que Cristo realizara muitos milagres. Então Cristo sonda a mente deles e diz: olha, vocês vão dizer, médico, não é? Cura a ti mesmo. Ou seja, nós somos os de Nazaré. Nós somos, não é? Não somente da mesma pátria, mas nós somos mais íntimos ainda. Nós somos da tua meninice, nós te vimos crescer, foram 30 anos juntos. Nós somos mais especiais do que os de Cafarnaum, quem sabe? E que se você é médico, não é? Você tem que curar a si mesmo. Se nós somos de certa forma o povo da sua cidade, da sua infância, aquilo que você fez em Cafarnaum, faça aqui também. Querido, sabe o que assim, eu estou rindo porque, Jesus, é igual aos dias de hoje. O povo na verdade queria, sabe o que? Era aleijado correndo. Era cego, sabe, pulando, voltando a enxergar.
era morto, desenterrando a terra e saindo de buraco. Eles queriam, sabe, ver os grandes milagres. Eles estavam em dúvida. E nada melhor diante da dúvida do que você provar o quê? Que realmente você é poderoso. Jesus Cristo sonda a mente daquelas pessoas e diz: na verdade o que vocês estão esperando é um curandeiro. Na verdade o que vocês estão esperando é alguém que vem aqui para realizar grandes prodígios, grandes milagres. Mas eu acabara de falar para vocês que eu sou Messias, e eu vim para fazer algo grandioso, porque é o ano da salvação. Eu cheguei e é o ano aceitável de Deus. A hora de vocês serem salvos é agora, chegou a hora. Mas eles, diante da dúvida deles, questionando se realmente Jesus era o Messias, eles queriam algo mais. Cadê a cura? Cadê os milagres? O que tu fez em Cafarnaum, faz aqui também. É isso que a gente quer. E aí Jesus Cristo, ele continua dizendo, e prosseguiu: de fato vos afirmo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Aqui, querido, ele estava se referindo a algo que realmente aconteceu no passado, onde profetas de Israel não eram bem recebidos no meio de Israel. Aqui ele está dizendo: eu, como profeta da cidade de Nazaré, não sou bem recebido na minha cidade, pois falo como profeta, pois falo como Messias, leio as Escrituras, exponho as verdades, digo que a salvação para vocês é chegado, e vocês querem algo mais, vocês querem um show, vocês querem, sabe? E ele diz: realmente, nenhum profeta é bem recebido na sua cidade. É quando, irmãos, ele vai fazer um contraste aqui tremendo. O contraste é entre um profeta que para eles era completamente indesejável, ou seja, Cristo. Que profeta o Senhor diz que é? Vem aqui e fala essas coisas, o Senhor está querendo muito, fazendo pouco. Nós somos da sua cidade, nós precisamos receber algo a mais do que os outros têm recebido por aí afora. Afinal de contas, sua fama está circulando. E Cristo vai dizer o seguinte: deixe-me contar para vocês a história de dois profetas, que eu acho que vocês gostam mais dele talvez do que eu. Elias e Eliseu. É quando ele relata, irmãos, duas histórias tremendas das Escrituras Sagradas. Primeiro ele fala a respeito de Elias, versículo 25 e 26. Na verdade, vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Vocês têm a oportunidade em 1 Reis capítulo 17, quando chegar em casa, ler a respeito desse acontecimento. Vocês vão ver que naquela época quem estava reinando era Acabe, e Acabe tinha por esposa Jezabel, e eles fizeram com que o povo de Israel adorasse a Baal. O povo estava vivendo uma idolatria terrível, e Deus então levanta Elias para ir lá e dizer: olha, Deus vai recolher o orvalho, a chuva. Naquela ocasião não é relatado quanto tempo foi, mas aqui 3 anos e meio não vai chover. A perspectiva era de quê? De fome, de luta, de dificuldade. E naquela região havia muitas viúvas, porque muitos haviam guerreado nas muitas batalhas de Israel, e muitos haviam morrido, deixando suas mulheres completamente sem nada. Imagine então que era um tempo de seca, de escassez, e uma terra cheia de viúvas, e no meio da terra havia um profeta chamado Elias. Deus podia sustentar aquelas viúvas de Israel, mas sabe o que é que Deus faz? Por causa da dureza dos seus corações, por causa da idolatria dos seus corações, por causa dos seus pecados, diz para Elias: Elias, vá ali para aquela caverna que eu vou te sustentar perto daquele rio.
Depois acaba a água do rio, ele diz: vai lá para Sarepta, vai lá para essa cidade que fica em Sidom, uma cidade gentílica, fora dos territórios de Israel. Vai para aquela cidade, querido, porque eu vou levantar uma viúva, que ela vai te alimentar, vai cuidar de você. Ele chega então, vê uma viúva pegando uns galhos, e diz para ela: me consiga um copo de água. E água naquela situação era algo, ela disse: eu vou lá pegar. E Elias diz: traga pão quando você vier também. Ela diz: meu Deus, meu Senhor, eu não tenho. Eu tenho uma farinhazinha em casa, eu tenho um azeitezinho, dá para fazer no máximo um bolinho, é tudo que eu tenho. Estou catando uns gravetozinhos aqui para cozinhar a minha última porção, e depois eu e meu filho nós vamos morrer. Elias diz: tão certo como Deus vive, vai para a tua casa, prepara essa última porção que você tem aí, faz esse bolo, faz esse negócio, traz para eu comer. E eu vou dizer uma coisa para você: não vai faltar azeite na sua botija, nem farinha na sua botija. Assim ela fez. Deus sustentou aquela mulher. Depois a esposa, o filho dele veio a falecer. Deus usa Elias, o filho dela ressuscitado, uma mulher ímpia, uma mulher gentílica. Deus usa aquela mulher que reconhecera, pois ela diz para o profeta Elias que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Talvez os judeus não gostassem dessa ideia, porque o Deus de Israel abandonara as suas viúvas e sustentara uma viúva gentílica. E não somente isso, usou essa viúva gentílica para também sustentar o seu profeta Elias, profeta de Deus, homem de Deus. Ele está querendo nos ensinar o seguinte, querido: olha, a graça de Deus vai além do seu povo. E quando há corações que estão duros, corações que não se quebrantam, corações que não abandonam seus pecados, a graça de Deus vai ultrapassar a nacionalidade, a graça de Deus vai ultrapassar as fronteiras, e o nome de Cristo vai ser anunciado nos muros afora. Lembre-se de Elias, ele não era bem-vindo na sua terra, assim como eu não sou no meio de vocês, nazarenos. Por isso, Elias foi, transpôs os muros, e foi bênção na vida daquela moça, e aquela moça reconhecia e vivia como Deus queria, reconhecendo o Deus vivo, não adorando outros deuses, como o seu povo adorara. Vocês não estão reclamando que eu sou um profeta fraquinho, indesejável? Deixa eu lembrar de Elias. Aí agora ele faz: peraí, vai embora agora não, deixa eu contar de Eliseu, senta aí. Vamos lá para Eliseu. É quando ele diz: havia também muitos leprosos em Israel nos anos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Sírio. Pastor, está aí outra história que talvez os judeus não gostassem. Por volta de 850 antes de Cristo, tínhamos Elias vivenciando tudo aquilo. Elias, não é arrebatado, e Eliseu segue o seu ministério por volta de 790 a.C. Então, nesse período, Israel estava em guerra, Israel continuava adorando a outros deuses, e havia esse comandante, chefe, esse homem chamado Naamã, que era um dos chefes, não é, da Síria, dos exércitos sírios, que outrora invadira constantemente Israel, que fazia reféns, que fazia cativos. Você pode ler isso em 2 Reis capítulo 5. Em uma dessas investidas dos exércitos sírios, eles tinham o hábito de levar pessoas como escravos. E uma das escravas, uma menina,
foi trabalhar na casa de Naamã. E Naamã, apesar de ser um grande homem do exército, ele sofria de lepra. Note que aqui que ele era um gentil e ele era um leproso. Um leproso era alguém completamente indigno, que ficava separado, afastado de todas as coisas. Para um judeu, um gentil e um leproso era uma raça abominável, completamente desmerecido e distante da graça de Deus. Naamã, então, aquela criança israelita que foi levada para a casa de Naamã, escuta a respeito da doença de pele, provavelmente lepra, que Naamã sofria, e diz para sua patroa: olha, se levar ele lá para Samaria, o nosso profeta Eliseu, ele vai curar. Naamã então soube daquela história, procurou o rei da Síria. O rei da Síria disse: vai, Naamã, leva esse ouro, leva essa prata, leva essa carta e dá lá para o rei de Israel. Ele se levanta, vai com suas coisas, vai lá para o rei de Israel. O rei de Israel abre a carta e a carta está escrito lá: olhe, eu quero que você cure Naamã, porque ele é um homem muito importante para mim, é chefe do meu exército. O rei se desespera, rasga suas vestes e diz: quem é esse rei da Síria? Ele está pensando que eu sou Deus para curar? Ele quer guerra, e ele vai vir agora guerrear contra o povo de Israel de novo, e a gente vai sofrer de novo. Eliseu ficou sabendo dessa história, e Eliseu chega para o rei de Israel e diz: está nervoso por quê? Fique não, tenha calma, mande esse Naamã me procurar, porque eles vão ver que há profeta em Israel. Manda esse Naamã me procurar, porque ele vai ver que existe Deus em Israel. Naamã vai então, vai lá no profeta Eliseu. Eliseu nem sequer atende o profeta Naamã. Diz então que o servo de Eliseu chegou para Naamã e disse: olha, ele mandou tu ir no rio ali e mergulhar 7 vezes, que tu vai ser curado. O chefe dos exércitos sírios ficou indignado, disse: que é isso, rapaz? Como é que esse profeta está pensando que está falando com quem? Ele não vem nem sequer me receber. Não, e ele sai de lá furioso, muito orgulhoso, muito soberbo. Diz: ele está pensando o quê? Será que na minha terra não existem rios melhores do que esse para eu mergulhar? Esse rio aqui está podre, poluído. Ele está pensando o quê? Que eu vou ali dar uns mergulhos ali? Vou não. Saiu indignado da presença do profeta. Mas, querido, um servo dele disse para ele: ô Naamã, não é melhor você mergulhar naquele rio do que você voltar para casa leproso? Naamã, querido, para entrar naquele rio, ele precisou deixar de lado todo o seu orgulho. Ele precisou, como Eliseu disse: o Deus de Israel disse que te curaria. Para ele entrar naquele rio, ele precisava se humilhar. Ele precisava se identificar com os pobres, com os cegos, com os cativos e com os oprimidos, e dizer: olha, eu deixo tudo isso de lado, reconheço quão miserável eu sou, e eu vou mergulhar aqui, porque somente o Deus de Israel tem poder para me livrar de tamanha enfermidade. E diz o texto bíblico que aquele homem ali mergulha, e depois da 7ª vez ele sai dali curado. Deus curou um leproso, Deus curou aquele homem que era usado para atracar os israelitas, o homem da Síria, chefe daqueles exércitos. Sabe por quê? Porque ele se humilhou e reconheceu quão grandioso é o Deus de Israel, coisa que os próprios habitantes de Israel não reconheceram. Entende agora porque Cristo fez uso desses 2 exemplos? O profeta não é bem-vindo na sua casa.
Eu não sou bem-vindo no meio de vocês. Elias e Eliseu também não foram. Mas a partir do momento que vocês não reconhecem a pobreza de vocês, espiritual, a graça de Deus vai alcançar os outros. E se vocês acham que essas palavras são duras e difíceis, deixe-me lembrar de Naamã, deixe-me lembrar da viúva de Sarepta. Eles são exemplos claros do que o poder de Deus pode fazer para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Que palavra que ninguém queria ouvir, irmão. Aqueles homens não queriam ouvir essa palavra. Por isso a importância de você pregar aquilo que precisa ser pregado e não o que vocês querem. Eles queriam curas, milagres, eles queriam muitas coisas. Deus estava oferecendo o melhor deles, salvação, através do seu Filho. E sabe o que é que acontece, querido? Quando as pessoas ouvem o que não querem ouvir, se sentem incomodadas pela palavra. Olhe como é que acaba esse texto. Vamos ler? Todos ouvindo isso na sinagoga, eles se encheram de ira. Nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir que nós somos pobres, prisioneiros, oprimidos. Nós não queremos ouvir esta palavra. Nós nos sentimos muito especiais. Na verdade, nós queremos desfrutar mais do que o Senhor tem proporcionado para os outros. Eles se enchem de ira. Apesar da cidade de Nazaré ficar numa colina, provavelmente havia algum pico mais alto onde Cristo foi levado para aquele lugar, e a ideia realmente era jogar Cristo de lá, porque isso era o que se fazia com os falsos profetas, como a Torá ensinava. A Torá dizia que você pegava esses camaradas, arrastava para fora, né? Matava com pedrada, jogava de precipício, matava ele. Cristo estava dizendo: eu sou Messias. O ano aceitável do Senhor é chegado. Mas se vocês não receberem, eu vou adiante, porque essa é a palavra de Deus. Agora aqueles homens ficaram indignados. Eles não queriam reconhecer isso, levam Jesus para esse alto e querem jogar ele lá de cima. Nós não vemos um relato assim. Foi a primeira vez que, de maneira clara, Jesus Cristo foi realmente perseguido, no sentido assim de tentarem contra ele. Nós vemos aqui em Lucas que vão tentar matar ele, mas Jesus então passa por entre eles. Como isso se deu, não sabemos. Talvez como Deus fizera com o exército que pelejara contra Israel no passado, cegou-lhes, no sentido de que eles não viram, e Cristo simplesmente caminhou no meio deles e saiu dali. Por quê? Porque não era chegado o tempo de Cristo morrer ainda. E por isso, aqueles seus ouvintes, eles terminam rejeitando a palavra de Deus e o seu Senhor, a ponto de Mateus dizer que, por causa da dureza do coração desses homens, Deus não fez muitos milagres ali na sua cidade, em Nazaré. Eu queria concluir esta mensagem, queridos, esta noite. E você deve estar se perguntando: pastor, por que nós precisamos ouvir esta palavra ainda hoje? Querido, nós aprendemos aqui esta noite, para as nossas vidas de maneira grandiosa, o que é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, irmãos, é a anunciação das boas novas aos pobres. O verdadeiro Evangelho é a proclamação de libertação aos cativos.
O verdadeiro evangelho é a restauração da vista aos cegos. O verdadeiro evangelho é a libertação dos oprimidos. Ao contrário do que vocês pensam, talvez, queridos irmãos, este é o verdadeiro milagre. Enquanto temos igrejas por aí afora, que dizem que fazem homens se levantar e sair andando, e fazendo grandes milagres, grandes curas, eles vão dar conta para Deus dessas coisas, irmão. Se for verdade, glória a Deus. Se for mentira, eles vão se ver com Deus. Mas o evangelho verdadeiro é um chamado ao reconhecimento da sua pecaminosidade, da sua miséria. Por isso, querido irmão, o homem não quer saber desse evangelho, sabe por quê? Porque o homem não quer se identificar com os pobres, porque o homem não quer se identificar com os cativos, porque o homem não quer se identificar com os oprimidos, nem ele se acha cego. Os homens são orgulhosos, os homens são senhores das suas vidas, os homens não querem saber de Deus, porque não reconhecem a miséria dos seus pecados. Cristo, na oportunidade que ele teve, ele veio anunciar o verdadeiro evangelho, que é um chamado ao arrependimento. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, querido. Eu não sei. Mas você não desfrutará de vida eterna se você não reconhecer o quão miserável e pecador você é. Por outro lado, você também não desfrutará de vida eterna se você não reconhecer que o único libertador, que o único restaurador, que o único anunciador, que o único capaz de operar esta obra é Cristo. Se você não reconhecer a suficiência de Cristo, também, querido irmão, não poderemos desfrutar da vida eterna. Por isso, essa palavra do profeta é para dizer: o tempo é chegado, arrependam-se, pobres e miseráveis, e voltem-se para o Senhor da glória, o libertador dos cativos, a luz do mundo, aquele que dá vista aos cegos. Precisamos nos arrepender, e esse é o verdadeiro evangelho. Por outro lado, aprendemos também que esta palavra não é bem-vinda. As pessoas não querem ouvir sobre isso. Uma palavra como essa vai ser rejeitada por muitos. Uma palavra como essa é muito dura. Quem é esse que está falando? Quem é você para falar a respeito dos meus pecados, das minhas misérias? Uma palavra como essa não é aceito, irmãos, em muitas sinagogas no passado e em muitas igrejas ainda hoje. Sabe por quê? Porque o tempo é chegado. Jesus Cristo veio a esse mundo para proporcionar salvação, vida eterna. E quando Ele voltar, querido irmão, vai ser para juízo. Por isso não haverá mais outro momento para arrepender-se, senão o momento que Ele nos proporciona. E esse momento é o agora. Aprendemos também com esse texto que aqueles que não reconhecem as suas falhas, as suas limitações, e não reconhecem Deus como o Senhor e Salvador das suas vidas, eles vão continuar rejeitando o verdadeiro evangelho. Eles vão continuar se irando contra os pregadores do verdadeiro evangelho. Eles vão, queridos irmãos, se rebelar, quem sabe, contra os anunciadores desta boa nova. Por quê? Porque eles querem ser Senhor das suas vidas. E só existe um Senhor, que é Cristo. Ou você se rende aos pés desse Senhor, ou você vai continuar se enganando,
achando que você é Senhor da sua vida. Jesus Cristo foi rejeitado em Nazaré. A minha oração é para que esta palavra de hoje não seja rejeitada por os corações que estão aqui presentes. Pelo contrário, que possa encontrar guarida e que possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos.